Ih, olha pra frente. Ah, mas você também só fica no celular? Não, Henrique, olha só, eu tô no grupo da família aqui, o pessoal tá me chamando pra um churrasco no domingo e eu tô querendo levar um amigo, sabe? Amigo, é? É assim. E você, hein? Só nos contatinhos. Eu não tô falando aqui com o pessoal do futebol, porque vai ter pelada mais tarde, só que na mesma hora o pessoal do trabalho marcou um happy hour. Aí complica, né? Vixe, verdade, viu? Com tantos grupos, olha, os compromissos até bombam, né? Dá uma olhada aqui pra você ver. Tem grupo aqui meu da família, da academia, ó, das meninas da balada no sábado. Você tá toda famosinha no WhatsApp, você, hein? Grupo, deixa eu ver. Eu participo dos amigos, de família e de pessoas também de uma viagem que eu conheci de primeira vez e eles montaram um grupo. Os grupos das minhas amigas, das mais chegadas, e o grupo dos meus amigos do colégio. Eu tenho um grupo de literatura. A gente discute sobre livros, essas coisas. Grupo de amigos, mas assim, ó, o meu é até mais tranquilo. Eu participava demais, mas agora, ultimamente, são poucos. Tenho vários, tenho pelo menos uns 10 grupos que eu participo. O grupo das minhas amigas e o grupo da sala. Eu não gosto muito de grupo. Um grupo religioso da catequese, nós participamos na igreja, perto de casa. Grupo família, grupo trabalho. Que tu tem que estar assim, ó, o tempo inteiro respondendo. Então eu excluí alguns, saí de alguns e estou participando apenas de 3 ou 4, eu acho. Eu vou sair desse grupo. Minha gente, minha leitura é pouca. Eu passo 2 horas para ler. Olha, o que vocês botaram agora? Pô, eu vou começar a ler agora. Eu só posso dar a resposta amanhã. Qual é o que dá mais? Da família. Eu da família com certeza. Lá é o que dá, gente, dá uma novela se o povo quiser escrever. Você é a Nora que minha mãe sempre quis. Eu adoraria ter ela como sogra. Sério? Claro. É só você me apresentar seu irmão. Era uma briga lá sobre uma foto que tinha mandado, aí a pessoa que tava na foto ficou brigando. Achei engraçado. Foi uma briga que eu e as minhas amigas nós tivemos por conta de não poder nos encontrarmos sempre. Aí eu falei que não podia encontrar elas, ficaram assim, não, você nunca encontra a gente. Aí deu uma briga, mas depois a gente se acertou. As de Natal, Ano Novo são as melhores. A mais engraçada foi que chegou um que tava bêbado e tal, e ninguém gostou, aí começou a discutir. Aí no final das contas, acabou que todo mundo ficou de boa. Eu acho que às vezes a família tem que dar umas divergências, assim, mas fora isso, tem um grupo do vôlei também, que nós temos uma turma do vôlei, que dá umas opiniões diversas aí. Marcos, você joga vôlei? Sim, jogo. Por quê? Então segura esse bloqueio. Não. Tem alguém mais implicante lá no grupo? Sempre tem alguém que implica bastante nos grupos, fica mais reclamando de tudo, tocando horror. Tem. Quem é? Não posso falar. Viver em sociedade, na era digital, é isso, né? A gente acaba mesmo se envolvendo em grupos que a gente tem mais afinidade. Exatamente, Gabi. Quando a gente se interessa por um assunto ou causa, é inevitável não se envolver. E tem muito grupo por aí de uma galera que investe tempo e energia para ajudar o próximo. São grupos que valem muito a pena, viu? Prepara! Lá vem uma história de superação. Henrique usou drogas por muitos anos. Chegou a ser preso por tráfico internacional de drogas. Depois de muito sofrimento, decidiu procurar ajuda e mudar de vida. Eu fiz um tratamento, entrei em recuperação e vi que uma recaída poderia ser iminente se eu não me envolvesse no processo dos outros. Então foi um achado, assim, foi um despertar para mim. Eu ajudando o meu próximo como maneira de dar manutenção na minha recuperação, já que é uma doença incurável, progressiva e fatal. A Salve Assis já atendeu mais de 4.000 pessoas. Aqui, eles têm alimentação, moradia, cuidados médicos e trabalho. Toda a manutenção da fazenda é feita pelos acolhidos. Eles cuidam de tudo com o maior carinho. As reuniões com os terapeutas são fundamentais para a recuperação.
É o momento de fortalecer a cuca e seguir em frente. Eu busco ser uma pessoa melhor hoje, eu busco ser uma pessoa feliz hoje, eu busco fazer o bem hoje, porque esse dia de hoje para mim é o mais importante, né? Amanhã, se Deus me permitir, eu renovo, né? Eu tento ser uma pessoa produtiva amanhã, mas hoje é o dia que mais importa para mim. Todo esse trabalho é oferecido de graça. A ONG tem um convênio com o governo do Distrito Federal e depende de doações. A gente precisa de pessoas que venham apoiar o nosso projeto, que venham se voluntariar, não só para ajudar a arrecadar meios financeiros de sobrevivência para a instituição, mas também botar a mão na massa. Vim aqui desenvolver com eles atividades, então tem professor de yoga, tem o pessoal que vem fazer auriculoterapia, massoterapia, tem escola de corte de cabelo que vem aqui aplicar curso com a gente aqui, então a gente precisa da ajuda de toda a sociedade. Pegue ou Deixe é o nome de outra iniciativa que faz a diferença na sociedade. Se tem alguma coisa que quer doar, é só deixar aqui. E quem precisa, é só pegar. A campanha é realizada pela comunidade de uma igreja em Brasília. O que é muito bom é que a gente vê pessoas vindo aqui, deixando malas inteiras aqui de roupa, né? E tem pessoas, e não são só pessoas carentes, às vezes, que param aqui para pegar. Eu já vi pessoas parando aqui para pegar terno, que deixaram ternos aqui. Então é muito bom, a gente fica feliz com isso. Você deve estar pensando, poxa, não faço parte de nenhuma iniciativa bacana assim. Ah, faz. Sabe quando? Quando rola uma eleição. Não é isso, Henrique? Conta aí pra gente. Deixa comigo, Ju. Imagina só uma galera. Tô falando de muito mais do que isso. Tipo uns 140 milhões de pessoas, unidas por um bem comum. É uma força impressionante, não é? E é exatamente essa força que vai às urnas de 2 em 2 anos, quando temos eleições. Nessa hora, todos os eleitores tentam fazer a melhor escolha para o país, o estado e a cidade em que vivem. É aquela coisa, você pode preferir um ou outro candidato, mas no fim, a ideia é sempre escolher o melhor. Pode falar o que quiser, o voto é a melhor maneira de participar do futuro do nosso país. Afinal, é a hora em que a gente escolhe de forma direta nossos representantes. Um direito que a gente reconquistou não tem muito tempo não, então precisamos dar valor. Mas fica ligado, viu? Não é só chegar nas urnas e votar não. Uma participação política de qualidade envolve também muita pesquisa e o acompanhamento de quem foi eleito. Cabe ao eleitor acompanhar o dia a dia do desempenho deles e cobrar da justiça mais efetividade, obrigar a fazer com que o governo mantenha as investigações para punir os corruptos. É uma ação de cidadania. No dia da eleição, a Justiça Eleitoral prepara tudo para que o cidadão possa registrar na urna eletrônica a escolha dele, sem a interferência de ninguém. Tudo de forma limpa, Gabi. No hashtag Confirma de hoje, você vai ver que o TSE e os tribunais regionais trabalham muito para garantir a participação do eleitor no processo eleitoral. A gente aprende a escolher representantes desde os primeiros anos na escola. Quem nunca participou, por exemplo, de uma votação para rei e rainha da primavera? E o rei e rainha verdadeiros do baile são Milena e Eduardo! Ou ainda foi eleito representante de classe no ensino médio. E depois que nos tornamos adultos, esse lance de escolher representantes fica ainda mais sério. Como eleitores, temos a responsabilidade de escolher nossos representantes políticos. Vamos às urnas graças às eleições diretas. E a Justiça Eleitoral resguarda esse direito, dever tão importante que é o exercício da democracia. As eleições diretas, em linhas gerais, elas correspondem à regra do ordenamento jurídico eleitoral constitucional brasileiro. Ocorre quando o eleitor, o cidadão brasileiro, aquele detentor da capacidade eleitoral ativa, ele vai às urnas, exerce o seu direito de maneira
plena. E você já se ligou que nos estados brasileiros o eleitor vai às urnas para eleger representantes a cada 2 anos? Isso só não acontece no Distrito Federal. Na capital do país não existe eleição municipal. Os mandatos no Brasil duram 4 anos, com exceção do cargo de senador, que tem duração de 8. Mas as eleições para o Senado acontecem de 4 em 4 anos, quando a Casa renova alternadamente 1/3 e 2/3 de suas 81 cadeiras. Para ficar claro, as eleições são divididas em 2 grupos. Preste atenção que eu te conto. Eleições gerais para os cargos de presidente da República e vice, governador e vice, senador, deputados federal, estadual e distrital, e as eleições municipais para os cargos de prefeito e vice e vereadores. Mas você sabia que existe uma outra forma de o eleitor voltar às urnas antes do período de 2 anos? É quando um prefeito ou governador, por decisão da Justiça Eleitoral, tiver um mandato cassado. Aí tem que ser convocada uma nova eleição direta. Em setembro de 2015, foi publicada a Lei 13.165. Essa lei trouxe como uma das suas novidades a determinação de que, havendo vacância dos cargos de prefeito ou governador por decisão da Justiça Eleitoral, nova eleição deverá ser realizada de forma direta, com a participação do eleitorado, se essa vacância ocorrer até 6 meses antes do término do mandato. Nos últimos 6 meses, a eleição será indireta. A eleição é o auge da democracia no Brasil. É o dia que o eleitor é o protagonista da história. Por isso é tão importante escolher com responsabilidade. Então se liga nessa, vai! Tem mais, minha gente. Outra forma de fazer valer o direito de escolha do cidadão é o plebiscito. Você aí atrás da telinha tem noção do que eu estou falando? Vamos voltar um pouquinho na história para a gente começar a entender melhor, tá bom? Esse negócio de plebiscito começou lá na Roma Antiga. O povo romano se reunia tipo em um comício onde apenas os plebeus se manifestavam. Por isso o nome plebiscito. Era a lei decretada pelo povo. No plebiscito, a população é convidada a se pronunciar sobre determinado tema antes que exista uma lei, que exista um decreto ou que exista uma alteração na Constituição. Ou seja, a população é consultada sobre um assunto para dizer se entende que sim ou que não deveria ser disciplinado de uma determinada forma. O plebiscito é um mecanismo democrático de consulta popular antes da lei passar a valer, sabe? No Brasil, o primeiro plebiscito aconteceu lá em 1963, durante a gestão de João Goulart. O país adotou o parlamentarismo depois que Jango assumiu a presidência, mas a maioria dos eleitores preferiu voltar ao sistema presidencialista. Daí, 30 anos depois, o eleitor brasileiro foi consultado sobre a forma e o sistema de governo. Se seria monarquia, república, presidencialismo ou parlamentarismo. A decisão final foi manter a república presidencialista. Para que você possa votar sempre. Em 93, houve o plebiscito sobre a manutenção, a preservação do Brasil como uma república ou como uma monarquia. Na época, eu me lembro que os descendentes da família real brasileira foram à TV e defenderam as razões pelas quais entendiam que a monarquia era mais adequada ao Brasil. E também nos manifestamos à época sobre a manutenção do presidencialismo, que é o que nós adotamos até hoje, ou num parlamentarismo. O último plebiscito que tivemos foi em 2011 sobre a divisão do estado do Pará. O povo foi às urnas decidir se o estado seria dividido em outros 3, com os nomes de Pará, Carajás e Tapajós. Para nós aqui seria a criação do estado de Carajás. E eu, como morador dessa região aqui, optei pela divisão do estado, porque aqui nós estamos muito distante da capital, que é Belém. Então, para nós aqui fica muito difícil. Para vocês terem ideia, aqui ao fundo está o estado do Tocantins, né? Então, essa questão da divisão seria muito benéfica para nós, moradores aqui dessa região do sul do Pará. Verdade, mas apesar do Pedro ter votado a favor da divisão do estado, a maioria da população rejeitou a proposta. Mas o importante é você entender que no plebiscito se apresenta uma questão e a população deve dizer se é a favor ou contra.
Depois, o legislador, com base nesse resultado, faz uma lei detalhando como ela vai funcionar, sacou? Para o povo lá do Pará, foi uma experiência e tanto. Quando a gente para analisar o que foi a possibilidade de divisão do Estado, o que foi a condição do plebiscito que aconteceu em 2011, a gente percebe na população da nossa região, do nosso entorno de Conselho do Araguaia, que era um momento em que se discutia a possibilidade de uma construção de algo diferente, de um projeto regional, de um projeto de desenvolvimento pensado, gestado e gerenciado por quem mora aqui. Sacou o que é plebiscito? Hora de aprender sobre o referendo. Fica tranquilo que o assunto é simples. A ideia é essa. O referendo também é uma forma de consultar a população. A diferença é que só é realizado depois que a lei já foi feita. O referendo é a consulta a posteriori, ou seja, depois da edição do ato, a população é convidada a dizer se quer ratificar, confirmar esse ato ou não, se quer sustar. Tirando para aqueles bem mais novos, não é difícil lembrar o referendo sobre a venda de armas de fogo. Em 2005, os brasileiros foram às urnas decidir se queriam ou não que esse tipo de armamento fosse comercializado no país. No fim, os brasileiros votaram pela permissão da venda. A gente já tinha o Estatuto do Desarmamento aprovado, tinha um artigo que expressamente proibia a venda de armas no Brasil, a não ser para as autoridades, e a população foi convidada a dizer se concordava ou não com aquele dispositivo. A Valéria participou da campanha pela proibição da venda de armas de fogo. Na época, a mobilização em torno do tema chamou a atenção. A questão tomou conta da população, inclusive apareceu até em novela. Foi discutida até em todos os setores, né? Tomou conta mesmo. Foi bastante interessante porque era uma discussão que precisava ser realizada. Mesmo que o lado que a Valéria defendia não tenha sido vencedor, ela considera esse tipo de consulta à população fundamental. Para questões específicas, né, que sejam fundamentais, eu acho que é muito importante a participação da população, sim. Pela motivação que tomou conta da população na discussão anterior, eu acredito que é um instrumento bastante importante. Eu sou parte da sociedade, porque quando a pessoa joga um lixo no chão, eu tento conscientizar ela a não fazer isso mais, entendeu? Eu acho que ser parte da sociedade é você também ser voluntário. Eu sou parte da sociedade porque eu trabalho para pagar meus dívidas e ajo corretamente. Eu sou parte da sociedade porque sempre que eu vejo uma pessoa precisando, que não tem condições como eu ajudo. Eu sou parte da sociedade, eu oro para Deus mudar, né? Eu faço parte da sociedade porque eu procuro... Ai, não consigo. Eu sou parte da sociedade porque eu luto pela preservação do meio ambiente. Sim. Eu faço parte da sociedade porque eu procuro ajudar o próximo. Eu sou parte da sociedade quando me proponho a participar de campanhas que arrecadam alimentos ou agasalhos, ou ajudo qualquer um na rua que estiver precisando e eu posso ajudar. Eu tô falando é do Brasil, falo aqui da capital, o melhor lugar do mundo, o Distrito Federal. Uma vez que o cidadão ele participa, né, ele vota e tal, pesquisa, é importante pesquisar também em quem ele está votando, quais são as propostas, né, estabelecidas, né, quais são as propostas daquele candidato, enfim. É importante porque depois ele vai poder cobrar. E quem não quer ser feliz, fazer parte da memória, poder dizer que um dia já fez parte da história. Não é pregar, faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Tem que fazer exatamente o que é certo. Com todos na moral, ter responsabilidade política e social, vivendo em sociedade. Então, se você é uma pessoa relativamente ruim, você não pode também exigir nada de bom, né, em troca em relação à política, né. Faz uma campanha do agasalho, por exemplo, você já está dando o próprio exemplo e já envolve, você já está ajudando o próximo, está ajudando a sociedade e de alguma forma você está participando da política da mesma forma. Vai, Gabi, vai sair?
Vou participar de uma audiência pública que vai acontecer aqui no bairro. Você acredita que eles estão querendo trocar o sentido da avenida principal? É mole! Eu não concordo, por isso que eu vou participar dessa reunião. Tá mais do que certa, Gabi. Tem que dar sua opinião, tem que se envolver. E o mesmo pode acontecer com o eleitor. Sabia que tem várias formas do cidadão participar e ficar por dentro das ações da Justiça Eleitoral? Uai, não é só ir votar, não? Não, tem audiência pública também na Justiça Eleitoral. A audiência pública é um encontro de pessoas para buscar opiniões e soluções sobre demandas sociais. É uma forma de exercício de cidadania que possibilita a troca de informações quando a decisão afeta direitos coletivos. E agora, a gente aqui do Hashtag Confirma quer saber. Você já participou de uma audiência? Ainda não. Não. Audiência pública já? Não. 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 O senhor já participou de alguma audiência pública? Já. Já participei. Sobre o quê? Foi sobre o concurso público. Eu sou presidente da comissão das pessoas com deficiência. No nosso caso, a gente reuniu os aprovados e foi com os deputados, foi uma comissão e a gente aí levantou os fatos. É, gente, ninguém sabe o que calado quer, né? Tem que participar. A audiência pública dá voz à comunidade e mostra transparência. A audiência pública, como em outros órgãos públicos, ela é um instrumento utilizado pelo órgão para trazer elementos, subsídios que possam auxiliar na tomada de decisão ou essa coleta de elementos serve para formar o regulamento. Na Justiça Eleitoral não é diferente. Quando vai ter uma audiência, o TSE divulga um aviso com uma data, o assunto e as regras para participar do debate. Os temas são variados, por exemplo, aquisição de urnas eletrônicas, lacração dos sistemas usados nas eleições. No caso da Justiça Eleitoral, o mais usual seria voltado para a elaboração das instruções das eleições. E nós temos diversas resoluções específicas que cuidam de uma parte, por exemplo, a resolução que vai cuidar, a instrução que vai cuidar de registro de candidatura, a instrução que vai cuidar de propaganda, a de fiscalização do voto eletrônico. A presença é franqueada, qualquer um pode vir sem menor problema, é audiência pública mesmo. O cidadão precisa se envolver e ajudar nas decisões. Chega de reclamar, né? Bora fazer a diferença. Todo mundo já sabe que o eleitor é a principal estrela do processo eleitoral, mas dá para participar ainda mais desse lance de votação. Um exemplo é o teste público de segurança. Um evento em que o Tribunal Superior Eleitoral chama hackers de todo o país. Aí eles vêm aqui pro TSE e tentam fraudar a urna eletrônica. Só para você ter uma ideia, o teste é tão importante que virou parte do processo eleitoral. É que desde 2015, uma edição do evento é realizada antes de cada eleição, geral ou municipal. E repara só o nome, teste público de segurança. Público, publicou. Isso quer dizer que qualquer um pode acompanhar o evento. No último teste, por exemplo, a dona Danusa veio lá do Maranhão só para ver a galera tentando quebrar a segurança da urna eletrônica. Me despertou curiosidade. Aí eu vim aqui para ter conhecimento e saber o que é. Eu quero fazer uma palestra na minha cidade, principalmente para a juventude, para as pessoas que estão iniciando o primeiro voto, explicar para eles a conscientização e a importância do voto na urna eletrônica, que é um método muito seguro. Boa, dona Danusa! A participação de pessoas como a senhora é super importante para contribuir com um dos maiores pilares do processo eleitoral brasileiro. A transparência. O teste público de segurança, o objetivo dele é a melhoria do sistema. É um processo democrático que inclui e permite o cidadão participar. Então, a única restrição que existe é ser brasileiro acima de 18 anos. Nesse ano, nós vamos realizar a 4ª edição dos testes públicos de segurança.
Isso deve acontecer no final de novembro, nos dias 28, 29 e 30, e com a publicação dos resultados no dia 1º de dezembro. Sou parte da sociedade e realmente fazemos uma função de conscientizar as pessoas, né, de não levar eles ao erro. Ajudar alguma pessoa em alguma situação financeira que eu tiver, eu ajudo, né? Aí eu me sinto feliz, né? Várias coisas para frio e para as pessoas mais necessitadas. E ao mesmo tempo, Deus retribui, né? Ajudo as pessoas, colaboro, pago meus impostos, pago meu aluguel, pago minha casa. A ajuda de Deus é que eu acredito que Deus vai prosperar. Faço parte da sociedade. Eu peço e exijo do candidato de ajudar o seu povo, de cumprir o que fala. Eu sou parte da sociedade porque eu procuro ajudar, primeiramente escolhendo as pessoas que vão nos governar, principalmente tentando acertar. Eu sou parte da sociedade porque eu contribuo com as minhas obrigações, arrecado meus impostos de forma correta, eu respeito a faixa de pedestre, eu respeito o espaço do próximo. Eu acredito que o meu direito termina onde começa o do próximo. O hashtag Confirma de hoje termina aqui, mas tem mais nas redes sociais. E para participar do programa é fácil, basta gravar uma mensagem, fazer um vídeo, postar nas redes sociais e não esqueça de colocar o hashtag Confirma. A gente confere o seu recado por aqui. Até o próximo programa. Tchau.